Uma pesquisa Ibope divulgada hoje indica que o presidente Jair Bolsonaro perdeu 5 pontos percentuais de avaliação positiva entre setembro e dezembro. Agora, 35% da população o avalia dessa forma, enquanto há 3 meses era 40%. O resultado, no entanto, é melhor que o obtido há um ano, quando o presidente tinha 29% de ótimo e bom. A pesquisa, encomendada pela Confederação Nacional das Indústrias, indica que 33% dos brasileiros consideram o governo ruim e péssimo, um crescimento de 4 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior. O número de pessoas que consideram o governo regular era de 29% e agora é de 30%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa avaliou ainda a percepção da população a respeito de áreas do governo. Segurança pública, aprovam 44%, reprovam 53%, não sabe, não respondeu 3%. Combate à fome e à pobreza, 44% de aprovação, 53% de reprovação, não sabe, não respondeu 3%. Educação, 42% de aprovação, 55% de reprovação, não sabe, não respondeu 3%. Saúde, 38% de aprovação, 60% de reprovação, não sabe, não respondeu 2%. Meio ambiente, aprovação de 36% e reprovação de 59%, não sabe, não respondeu 5%. Combate ao desemprego, 35% de aprovação e reprovação de 62%. E não sabe, não respondeu 3%. Thaís Oyama. Paulo, eu queria primeiro chamar a atenção para o fato de que a gente comentou há pouco aqui, há 3 dias, se não me engano, uma pesquisa do Instituto Datafolha. E em relação a essa pesquisa do Instituto Datafolha, o Ibope está ligeiramente diferente, né? Então, o Ibope, como você falou, aponta uma ligeira queda na popularidade do presidente em relação a uma pesquisa feita há 3 meses. E o Datafolha dava uma estabilidade nessa avaliação e uma estabilidade no melhor patamar do presidente já alcançado. E aí eu perguntei para alguns analistas de pesquisa e eles disseram que isso pode se dever tanto a uma lentidão na captura de uma curva por um dos institutos, ou mesmo diferenças de metodologia, etc. Mas novas pesquisas virão agora nos próximos dias e a gente vai poder ter certeza de para onde aponta a avaliação do governo Bolsonaro, se para cima ou para baixo, né? Agora é a época, a safra de pesquisas de fim de ano. Mas aí, como você falou, o Ibope traz uma informação além da que traz o Datafolha, que é essa de avaliação por áreas. E em todas as áreas que eles propuseram, essas todas que você citou, o número de pesquisa de entrevistados que desaprovam a atuação do governo Bolsonaro é maior do que o número dos que aprovam a atuação do governo Bolsonaro nessas áreas todas que você citou. Nas áreas relacionadas à economia, que são a maioria, não me surpreende muito, porque, afinal de contas, a gente está numa pandemia, né? E daí piorou para todo mundo, e aí piora também a avaliação do governo na área econômica, quando a economia piora. E dessa vez a gente teve esse evento completamente extraordinário, que foi a pandemia do coronavírus. A desaprovação na saúde também nos surpreende, né? Dado o esforço que o governo fez de errar desde o primeiro dia no combate à pandemia. Então, era esperado que a aprovação do governo na esfera da saúde fosse pequena e a desaprovação fosse alta. O que me surpreendeu nessa pesquisa, Paulo, até o momento que me chamou a atenção, foi a grande desaprovação na questão do meio ambiente. A pesquisa coloca se o entrevistado aprova, desaprova, e o número dos que desaprovam a atuação do governo Bolsonaro nas questões do meio ambiente é muito grande. É, na verdade, a maior diferença entre aprova e desaprova. São 23 pontos de diferença, com vantagem para os que desaprovam a atuação do governo Bolsonaro no meio ambiente. Isso me chamou a atenção e também me deixou esperançosa, porque eu acho que isso pode funcionar como uma pressão para que o governo Bolsonaro finalmente consiga ou resolva dar uma guinada nessa desastrosa política ambiental que ele vem praticando desde o começo e que já causou enormes prejuízos para o país. Enormes prejuízos, além de prejuízos para as florestas, por exemplo, para a Amazônia em particular,
apresentou enorme prejuízo, causou enorme prejuízo para a imagem do Brasil no exterior e, consequentemente, prejuízos financeiros que advêm desse prejuízo de imagem, né? Só para citar um, que eu acho o mais grave até agora, pela extensão que ele tem, é o praticamente fracasso do acordo Mercosul-União Europeia. Hoje em dia, nenhum parlamento europeu vai ter a coragem de fechar, de assinar qualquer acordo com esse governo brasileiro, que é, na visão deles, presidido por um calcinador de florestas. É assim que a Europa nos vê hoje. Portanto, esse acordo Mercosul-União Europeia, que tantos benefícios poderiam trazer para o Brasil, para os brasileiros, está praticamente condenado a fracasso. E isso graças a essa política desastrosa do meio ambiente. Vamos ver se essa pesquisa ajuda e quem sabe, mudar a visão do presidente, nem que seja por pressão eleitoral e não por convicção. Vai lá, Tomé. Uma coisa eu concordo com a Thaís, realmente a pressão da população, ela faz muito a diferença, né, para que a gente possa ter o nosso país bem governado. A questão toda foi que nós abandonamos o nosso país nos últimos anos e, infelizmente, nós chegamos aqui aonde nós estamos hoje. Mas o Ibope e o Datafolha, eles têm errado muito nas últimas pesquisas que foram feitas. A gente pode levantar agora as pesquisas eleitorais que foram feitas, né, para as últimas eleições, e eles erraram praticamente tudo o que foi colocado. E o mais engraçado é que eles sempre erram a mais para o lado dos candidatos de esquerda. Isso é uma coisa que deixa todo mundo assim com uma pulga atrás do olho e fala, por que será que eles só erram para um lado? Então hoje a gente não vê eles, né, a grande maioria dos brasileiros não vê essas duas empresas com muitos bons olhos. O fato é que cada vez mais que o tempo está passando e as pessoas estão entendendo que coisas positivas e propositivas estão sendo feitas pelo Brasil, o Ibope, a avaliação do presidente cresce. Se você hoje for no Nordeste, você vai ver que lá em muitos e muitos estados, na grande maioria das cidades, o Bolsonaro tem uma aprovação enorme. Por quê? Levamos água para o Nordeste. Vocês viram aí o ministro Tarcísio, quantas e quantas obras que estavam paradas há muitos e muitos anos, obras que custaram bilhões, que são alvos de investigações de desvios, muito grande dinheiro, já foram finalizadas até agora. A gente vê muitas coisas propositivas acontecendo, né? Agora a própria lei do saneamento que foi aprovada, que é muito importante, a grande maioria dos brasileiros não tem saneamento nas suas casas num país rico como o Brasil, que é um grande absurdo. A coisa está caminhando. Nós tivemos agora essa ajuda que foi dada pelo governo federal, né? Já discordando aqui da Thaís, onde ela falou que ele é muito mal visto nesse momento de pandemia. Na verdade, a culpa da pandemia nos estados, as decisões não foram deles, as decisões foram dos governadores. É que a narrativa, muitas vezes colocada para essas pesquisas, elas levam a entender para a pessoa que está sendo entrevistada algo que não é realmente o que está sendo perguntado. Então, quem destruiu o Brasil neste momento, que quebrou empresas, foram os governadores. Então a gente não pode passar essa responsabilidade para o presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos aguardar, o tempo está passando, a gente espera que as coisas aconteçam. Nós temos sim que ser muito críticos ao governo, todos nós, críticos, temos que avaliar sim licitações, temos que ver o valor que é gasto. Quanto mais o povo brasileiro ficar em cima, melhor nós teremos um país para os nossos filhos nos próximos anos. Vai lá, Diogo. Bom, primeiro eu queria comentar que não é verdade que as pesquisas erraram totalmente, no caso das eleições, por exemplo, né, ou que erram sempre. No caso das eleições, a gente tem que considerar a margem de erro, tem que considerar que as pesquisas são um retrato de determinado momento da campanha, né, e, na verdade, na maioria das capitais, pelo menos, as pesquisas acertaram quem seria o vencedor, né? Em um caso ou outro em que a disputa foi apertada, isso não aconteceu. As pesquisas também não induzem as pessoas a responder as coisas, como no caso da saúde. A pergunta era muito clara sobre se aprovava ou não a gestão da saúde, né? Tem os temas específicos, não foi colocada essa questão governadores ou não, por exemplo, né? Sobre a pesquisa em si, me chamou a atenção, assim como chamou a atenção da Thaís, a baixa aprovação do presidente ou da gestão nessas questões relacionadas à economia, como o combate à inflação, a questão dos impostos, aí fica um alerta para o ministro Paulo Guedes, e taxa de juros, né? E há um outro tema aqui que é interessante, que é o tema da segurança pública, que é o tema que o presidente tem a melhor aprovação entre a população. Então isso é interessante porque pode significar mais uma sensação de segurança do que realmente uma realidade estatística.
Porque ainda que os crimes contra o patrimônio, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, caíram um pouco no primeiro semestre desse ano em relação a 2019, ao mesmo período de 2019, em outros indicadores de criminalidade, de segurança, a situação piorou, mesmo nesse cenário de pandemia, em que as pessoas, principalmente no primeiro semestre, ficaram mais em casa, circularam menos, né? Então, os assassinatos, por exemplo, no primeiro semestre, aumentaram 7,1%. As mortes causadas por policiais aumentaram 6%, mas foram os próprios policiais, os próprios agentes de segurança, os mais prejudicados pela alta nas mortes violentas. A morte de policiais aumentou quase 20% no primeiro semestre de 2020, em comparação com 2019. Então, como explicar essa desconexão entre os dados, né, e a percepção da população? Talvez porque a preocupação está direcionada para os outros problemas que estão ali mais urgentes ou que emergiram nesse ano de 2020, que é o caso da saúde, é o caso da economia. E outra explicação é que também a questão de que diminuiu na parte de patrimônio, ou seja, a diminuição de roubos e furtos, que é o que mais afeta o grosso da população, mas também o fato de que o presidente Bolsonaro se coloca, usa esse discurso de ser alguém duro contra o crime, ainda que as ações do governo não sejam exatamente o que tenha tido impacto nesses indicadores. Tomé pedindo a palavra. É importante a gente separar de quem é a responsabilidade do quê, né? Os governadores são responsáveis pela segurança pública dentro dos estados, isso é uma coisa muito clara. E esses governadores, na grande maioria, estão tratando os policiais nossos de uma maneira muito ruim. Esses policiais estão totalmente abandonados, sem dinheiro, com salários baixos. As pessoas que colocam as suas vidas em risco pela população brasileira estão totalmente sucateadas. Enquanto os governadores do Brasil não derem atenção para os nossos policiais, seja guardas civis metropolitanas, polícia civil, polícia militar, as pessoas que dedicam as suas vidas pelo Brasil, a gente não vai ter o país seguro que nós gostaríamos. Nós já temos na esfera federal uma outra questão em relação à segurança pública. É de lá que vem todos os projetos que podem sim colocar leis mais rígidas para o nosso país. Enquanto não houver lei clara nesse país, não vai haver de maneira nenhuma uma responsabilidade em relação à segurança. As pessoas aqui cometem crimes e não vão presas. Isso é uma coisa muito chata no nosso país, que está cansando a população brasileira e que mata inúmeras pessoas todos os anos. Já em relação, como foi colocado, ao meio ambiente, é uma questão muito ampla, porque quando se fala mal do Brasil, né, em relação ao meio ambiente, muitos desses países lá fora destruíram as suas florestas. O Brasil tem muita ainda responsabilidade em relação ao meio ambiente, sendo que nós temos hoje o maior índice de preservação de todo o mundo. O que nós precisamos é acabar com a pobreza na região, principalmente da Amazônia. É a pobreza que destrói o meio ambiente. Nós precisamos utilizar aquilo lá de tal forma que as pessoas possam sobreviver, crescer, ganhar o seu sustento e sim ter uma vida muito melhor. Então, infelizmente, as narrativas são sempre colocadas da mesma maneira e eu faço aqui um pedido a todos vocês, se houverem dúvidas em relação ao que está sendo feito no Brasil, vão para Brasília, entrem em contato com os ministérios, peçam uma satisfação e, mais do que isso, continuem cobrando. Já falei aqui, é só assim que a gente vai conseguir construir um país melhor para as nossas famílias.